Irmãos, Provérbios, capítulo de número 5, a partir do versículo 1, diz assim: Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso, como o abismo, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro, e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão, e não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, a ele, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Sacia-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. E porque, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Amém, queridos? Meus amados, eu estou no último capítulo do nosso credo oficial. Ao todo eu estava fazendo as contas ali, olhando meus arquivos. Hoje é o culto de número 76 que nós estamos ensinando aqui com os irmãos o credo oficial da nossa igreja. Estou no último capítulo, pela misericórdia de Deus, capítulo que fala sobre a família. Semana passada eu comecei a definir para os irmãos como nós cremos na família. Nós cremos, professamos e ensinamos que a família é uma instituição criada por Deus, imprescindível à existência, formação e realização integral do ser humano, sendo composta por pai, mãe e filhos, quando houver, pois o Criador, ao formar o homem e a mulher, declarou solenemente em Gênesis 2:24: portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Falei para os irmãos a definição, falei para os irmãos, expliquei para os irmãos acerca do casamento bíblico, que ele deve ser heterogênico, né, irmãos? Falei para os irmãos que o casamento é entre homem e mulher e é monogâmico, tá certo? É um homem e uma mulher. Falei para os irmãos acerca de algumas coisas abomináveis que a Bíblia Sagrada abomina. Ressaltei para os irmãos
que, irmãos, não é o nosso papel estar falando mal dos outros. E eu disse, irmãos, eu não estou falando mal de homossexual aqui. Eu estou dizendo que a Bíblia condena o comportamento homossexual, a homossexualidade. Tá certo? Foi isso que eu falei para os irmãos. Hoje eu quero começar falando para os irmãos acerca de alguns propósitos para o casamento. Tá certo? Quais são os propósitos de Deus para o casamento? É importante nós lembrarmos, irmãos, que a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. Tá certo? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Tudo quanto nós fazemos, pensamos, falamos, deve estar de acordo com a Bíblia Sagrada. E na dúvida, deve prevalecer o que está escrito na Bíblia Sagrada. Há uma disciplina que, inclusive, ontem, quando eu estava conversando com os homens ali no círculo de oração masculino, eu lembrei da disciplina da ética cristã. E a ética cristã, ela nos deixa bem claro que o nosso manual de ética é a Bíblia Sagrada. Por exemplo, todos os irmãos já leram aqui o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um grande manual de ética que Jesus falou para os seus discípulos. Quando ele ensina, por exemplo, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Vocês ensinam a orar, ensinam a se comportar das mais variadas maneiras. E a Bíblia Sagrada inteira, irmãos, é a nossa vara de medir. Ou seja, o que é a vara de medir? Toda a nossa vida deve estar pautada em conformidade com a Bíblia Sagrada. Ontem eu lembrei ali, quando conversava com os homens, acerca, por exemplo, do aborto. O aborto é algo que é extremamente, um postulado, é proibido pela Bíblia e acabou. A Bíblia não nos autoriza a matar. Não nos autoriza. Um dos mandamentos, inclusive, do Decálogo é não matarás. Não é isso? Então nós não autorizamos, aliás, a Bíblia não autoriza matar. E aí a gente vai aplicar isso ao nosso cotidiano. Por exemplo, se você prestar atenção ao Código Penal, o Código Penal ele define a violência sexual contra o homem e contra a mulher. A violência sexual contra o homem é chamada atentado ao pudor. E a violência sexual contra a mulher é chamada de estupro. Você observa, eu vou criar uma situação aqui terrível. Você imagina um estupro e um produto, ao resultado desse estupro, uma gravidez indesejada. E vem aquela discussão, porque o Código Penal brasileiro já tem respaldo para autorizar o aborto. Agora, nós como cristãos, nós apoiamos o aborto ou não? No nosso caso, se formos olhar a Bíblia Sagrada, a Bíblia não nos autoriza a matar. Então nós não somos a favor do aborto. Tá certo? Não somos em nenhuma situação. Tá certo? Nenhuma situação. Então, irmãos, a Bíblia Sagrada prevalece. Agora, como eu falei para os irmãos, que isso aí é uma coisa que não é fácil. Por quê? Você imagina, irmãos, falar de alguém, da família de alguém, é uma coisa. Mas se isso acontecer na nossa família, que Deus nos guarde, qual vai ser a nossa reação? Então, as instruções que são passadas em conformidade com a Bíblia, é para conscientizar os irmãos que as nossas decisões sempre devem levar em consideração a palavra de Deus. E quando o assunto é família, a Bíblia Sagrada, ela direciona como deve ser a família. Por exemplo, eu falei semana passada para os irmãos que está na moda homens casarem com boneco. Tem, em vários países do mundo autorizam, inclusive no Brasil, tá certo? Já pode ter casamento de homem com boneco. Você imagina, irmão, é algo extremamente abominável. Não está de acordo com a Bíblia Sagrada. Mas pastor, é para tirar... Não, irmão, para tirar a solidão, ore que Deus coloca uma pessoa na sua vida. Não é verdade? Se o propósito é o casamento, Deus coloca uma pessoa e você vai casar. Não precisa ninguém estar procurando boneco para casar. Não precisa ninguém estar se ajuntando a animais. Então, nós chegamos no ponto de analisarmos quais os propósitos do casamento. E eu vou falar para os irmãos algumas exceções. Tá certo? Porque tem algumas coisas que a Bíblia Sagrada, ela permite.
Ela não determina, mas ela permite. Por exemplo, Jesus não quer que nenhum casamento acabe. Não é a vontade de Deus que nenhum casamento acabe. Agora me diga uma coisa. Quando uma pessoa descrente abandona o lar, quer ver outra situação que nós não podemos aceitar? Quando um homem extremamente covarde bate na mulher. Não é verdade? Então tem algumas situações que a Bíblia Sagrada apresenta respaldo. Então eu vou mostrar para os irmãos daqui a pouco as exceções. Agora, fazendo a ressalva que não é a vontade de Deus que nenhum casamento se acabe. Mas pastor, o homem batendo na mulher, o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar os dois e vai mandar o homem ser homem. Né? Porque o homem que bate em mulher tem algum defeito de fabricação. Para ele mostrar a masculinidade, tem que levantar a mão e agredir a esposa. Quando a Bíblia manda ele tratar a esposa semelhantemente Cristo cuida da igreja. Não é interessante isso? Eu já vou chegar lá. Agora preste atenção, quais são os propósitos do casamento? Primeiro, irmãos, o primeiro propósito do casamento é a instituição da família matrimonial. Você observa que as coisas de Deus, as coisas que foram criadas por Deus, elas têm uma ordem, tá certo? Elas não são coisas bagunçadas. Por exemplo, quer ver uma coisa que o povo pensa que é bagunçado no nosso meio? Só para os irmãos terem ideia. Quem não lê a Bíblia, você rapidamente identifica. Quando vai pregar, bate em todo mundo. Ninguém presta. Ninguém é crente, só ele é crente. Aí você já sabe, isso aí não está lendo a Bíblia. Porque se lê a Bíblia, tem conteúdo para falar. E outro sintoma de uma pessoa que não lê a Bíblia é porque fala coisa que a gente não sabe de onde ele tirou. Vamos supor, Pentecostes é sinônimo de bagunça? Porque pela minha Bíblia não é. Pela minha Bíblia, se a gente pegar Atos 2 como referência, a Bíblia diz assim, que de repente veio do céu um som, como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde todos estavam como? Assentados. Não é assim? Aí a Bíblia diz o momento em que eles ficaram de pé. A Bíblia fala o momento que eles ficaram de pé. Porque a Bíblia diz, fala dos que estavam ali, que se maravilhavam, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, mesmo sendo estrangeiros, ouvia falar das maravilhas de Deus. Ou seja, até aí não tem bagunça. O que maravilhava no Pentecostes? É porque chegava alguém em Jerusalém, mesmo sendo estrangeiro, e uma pessoa que não sabia o idioma dele, de repente estava falando das maravilhas de Deus para ele. Ele ouvia falar das maravilhas de Deus. Depois de tudo isso, aí a Bíblia diz assim, e Pedro se pôs de pé juntamente com os 11. Ou seja, se Pedro se pôs de pé depois, durante todo aquele acontecimento do Pentecostes, ele estava como? Sentado. Você observa, ele foi batizado no Espírito Santo como? Sentado. É bem verdade que cada um tem a sua experiência, mas a experiência, ela não leva a bagunça. Ela não leva ninguém à bagunça. Uma vez um rapaz disse assim, irmãos, eu estava numa vigília, olha só, vou falar para vocês, que eu estou ensinando a Bíblia para vocês. O irmão disse, eu já volto para a família. Ele disse assim, eu estava numa vigília e Deus me batizou no Espírito Santo. Aí tinha uma sela de cavalo pendurada naquela vigília. Aí eu peguei, me meti dentro da cela e saí pulando e rinchando feito um cavalo, dando coisa para todo mundo. Aí eu ouvi aquela história e o povo deu glória a Deus. Eu disse, não. Depois eu conversei com ele. Eu disse, rapaz, você precisa passar pelo discipulado, urgente. Porque, já pensou, irmão, se Deus batizasse o Espírito Santo aqui, ficasse todo mundo rinchando como um cavalo, dando coisa nos outros, com a cela montada nas costas? Não, irmão, isso aí não foi o Espírito Santo de Deus, não. Não foi, tá certo? O Espírito Santo de Deus não causa desordem. Não, nós somos avivados. Nós gritamos glória a Deus. Alguns irmãos batem palma, alguns irmãos até pulam, outros, não é, eles saem, correm, mas voltam para o lugar, mas não vira bagunça. Já pensou, Marinho? Vamos lá, dia de Pentecostes, sexta-feira, vigília, todo mundo dando murro nos outros. Aí alguém vai chegar ali, vai quebra-quebra, o que é isso? Está cheio do Espírito Santo, misericórdia. Né? O sangue de Jesus tem poder, né, irmãos?
Em relação à família, eu estou falando qualquer coisa do nosso dia a dia. Em relação à família também. Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa. É importante sabermos desses propósitos aqui, porque já existem famílias, e pasmem vocês comigo, tá certo? Famílias de crentes que estão incentivando os filhos a se ajuntarem antes do casamento. Inclusive usa o argumento do mundo: é melhor ele ser assim dentro de casa do que fora. Não, senhor. Agora eu vou fazer outra ressalva. Mas pastor, eu não sou casado ainda. Olha, o que aconteceu no período da ignorância, você não leva em consideração agora. A partir de agora, tudo se fez novo. Então eu vou lhe ensinar a fazer a coisa certa. Primeiro propósito é a instituição da família matrimonial. Como é que a família foi instituída? Pegue a sua Bíblia, abra comigo no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Você já leu essa passagem bíblica alguma vez? Mas você vai ler comigo de novo hoje. Gênesis capítulo 2, versículo de número 24. Diz assim a palavra de Deus. Olha o modelo a instituição. O casamento foi instituído com um propósito, Ele tem como propósito, primeiro, a instituição da família matrimonial. Há um momento que a família é declarada família. Que momento é esse que a família é declarada família? Aí a Bíblia fala, Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Você observa que a Bíblia aqui não determina o tempo. Agora ela vai dizer assim: vocês vão ficar um mês, E durante um mês serão uma só carne, e durante um ano serão uma só carne, até se desentenderem. Não, a Bíblia diz serão, ou seja, é algo perpétuo, Deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher. Nesse momento a família é instituída, é declarado família, e serão ambos uma só carne. E quando nós sabemos disso, do primeiro propósito do casamento, nós devemos trabalhar nossa mente e o nosso coração, de acordo com a palavra de Deus e o direcionamento do Espírito Santo. Irmão, é o seguinte, uma vez eu peguei um obreiro de 90 e tantos anos de idade, de uma cidade chamada Mossoró, lá no Rio Grande do Norte. Mossoró, fica no oeste do Rio Grande do Norte. E o obreiro, 92 anos, e ele estava comemorando naquele dia mais de 80 anos de casado. E eu disse assim, aliás, mais 70 anos de casado. 80 é exagero meu. Aí eu disse assim: me diga uma coisa, qual é o segredo de vocês ficarem casados tanto tempo? Aí ele olhou para mim e disse assim: você quer saber mesmo, Mário Sérgio? Eu disse: quero. Porque um dia eu vou casar. E ele disse assim: seja manicaca. Você sabe o que é manicaca? Alguém aqui sabe? Manicaca é o homem que é mandado pela mulher. Aí ele disse assim, ele falou: o segredo de tanto tempo de casamento seja manicaca. Ou seja, dê ouvido à sua mulher. Aí no início eu me escandalizei, porque a masculinidade da gente acha estranha essa determinação, Seja manicaca. Ou seja, deixa a mulher mandar. Aí eu me escandalizei, eu olhei para ele meio estranho, fiquei assim, rapaz, não aí nessas coisas todas não. Mas depois ele me pegou e ele disse assim: sabe qual é o significado de ser manicaca? É o seguinte, é porque nós homens não queremos ouvir as mulheres. E uma boa parte dos conflitos familiares é justamente porque os homens não deixam a mulher falar. Mas quem é casado sabe que todas as vezes que a gente desobedece às mulheres, tem alguma coisa de errado que acontece por consequência. É ou não é? Quando a mulher diz assim: não pisa aí, daí a gente vai pisar. Eu vou pisar, que eu sou homem, você não manda em mim. Acontece alguma coisa. Pisou, caiu, ele levantou. Tá, levantei, mas caiu, Então ele disse assim: seja manicaca. Ou seja, dê ouvido, compartilhe as decisões. Ele me explicou tudo com sua esposa. Porque não serão ambos uma só carne? Agora eu estou falando dos homens, mas tem mulheres que são orgulhosas também, opiniosas, que não aceitam a opinião de ninguém. Tem mulher que quer bater no marido. Não tem? Tem, irmão? Eu acho que aqui não tem. Olhando para os homens aqui, ninguém apanha da esposa em casa. Mas, sério mesmo, não tem nenhum traço aqui disso.
Mas você observa, mas tem esposas por aí que são insensatas. Elas não sabem que a instituição do casamento tem por propósito a instituição da família. E olhe para mim que eu vou falar uma coisa aqui para vocês, da prática do casamento. Quer ver uma coisa? É bom a gente falar do que a gente gosta. Quer ver uma coisa? Eu vou dizer para os irmãos. Todo mundo sabe aqui que o marido tem que ter tempo para os filhos, para a esposa, né? Aquela coisa que a gente escuta toda a vida. Quando o povo vai falar de casamento, dá o mesmo sermão na gente. Agora vamos para a prática. Vamos para a prática. Quem é o homem aqui que todo dia tem tempo de sentar com o filho? Não é? Quem é? Não existe, porque a prática é diferente. A gente que trabalha, diga aí quantas noites você vira trabalhando. Não é verdade? Será que dá para parar ali? Tem um momento que tem que dar atenção, mas não é toda a vida. Daí tem umas mulheres que elas ficam bem assim, é porque o meu marido não dá tempo para mim, ele vive trabalhando, ele vive para o trabalho, ele vive para isso, ele vive para aquilo outro. Mas se ele não trabalhar, criatura, quem é que vai dar de comer as boquinhas dentro de casa? Não é verdade? Ou seja, o primeiro propósito do casamento acrescenta muitas coisas na nossa vida, e o segundo também. O primeiro fala da instituição da família matrimonial. Quando ambos deixam a casa dos seus pais, e aqui fala do homem, não é? Por exemplo, os jovens que aqui estão, a gente vê às vezes algumas coisas erradas. Os jovens começam a namorar, pastor, o julgo não é julgo desigual, ele é crente da nossa igreja, mas ele congrega lá do outro lado da cidade, aí agora eu vou congregar lá com ele. Não, está errado, olha a Bíblia. O que é que a Bíblia fala? Deixará o homem a casa do seu pai, e para se apegar a sua mulher. Se ele é um homem de compromisso, não é a moça que tem que ir atrás dele, é ele que tem que vir e ter responsabilidade e compromisso com a moça, não é? Que ele ali veio para cá de longe, se não viesse acabava o noivado dele, e ainda hoje ele está na minha mira. Se qualquer bobeira acaba no noivado, não é? Vive debaixo de um jugo pesado, né? Verdade, irmãos. Então, aqui fala muito ao nosso coração. Então, primeiro é a instituição da família matrimonial. Segundo, a compensação mútua do casal. Quer ver? Abre a sua Bíblia aí, em Provérbios novamente. É importante você olhar essas referências e você guardar essas referências. Provérbios 31, versículo de número 11. Olha o que está escrito aí. Muitas dúvidas nós vamos tirar aqui. Provérbios 31 e o versículo de número 11. Diz assim, ó: o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Né? Ou seja, a compensação mútua. Agora, nenhum vai deixar o outro sofrer. Né? Qual é o grande desafio do casamento? Vamos lá. Eu vou pegar o meu noivo ali. Meu noivo não, noivo da noiva dele. Né? Pegar o meu noivo, que eu digo, é o jovem que está noivo. E vou falar alguma coisa que eu já disse para ele outras vezes. Não é? Você não vai casar para fazer sua esposa feliz. Ela já tem que ser feliz com você para casar. Tá certo? Se tem alguma noiva infeliz, acaba o noivado, porque ele não é de Deus. Tá certo? Isso aí é a primeira coisa. Não é de Deus. A segunda coisa que eu vou dizer para os irmãos: o grande desafio do casamento é ao passar dos anos. Por exemplo, é aquela história do namoro e do noivado, vai tudo bem. E depois de 2 anos, cadê o sorriso da esposa? E depois, não estou falando muito tempo, eu falo 2 anos só. Depois de 2 anos, cadê o sorriso da esposa? Você imagina, quando era solteira, até o dia do casamento, o sorriso quase mordia a orelha. Mas depois que casou, parou de sorrir. Por quê? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada se o homem está infeliz. Ou com ele, ou com o casamento, precisa ser tratado. Ou seja, o casamento tem por propósito a compensação mútua do casal. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ainda, capítulo de número 7, versículo de número 3. Olha o que é que diz aí. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 3. Se a gente pegar só a primeira parte,
aí as mulheres vão dar glória. Se eu pegar só a primeira, só assim, cortar a frase no meio, dizer o marido pague a mulher, né? Elas vão dizer, ô glória, dá o cartão de crédito para ela. Mas é assim, ó, o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Ou seja, tem algo mútuo, não tem? A compensação é mútua. Olha só, o marido pague a mulher, marque isso aí, irmão. Se você pensava que não tinha isso na Bíblia, tem, ó. Pague a mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Versículo 4: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma forma, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Está vendo como tem uma compensação, como há algo mútuo que precisa ser trabalhado? Versículo 5 diz: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Olha o que a Bíblia está falando aqui, irmãos. Mas espera aí, pastor, agora a gente está na época aí, ó, a gente está na época, uma época deplorável, que é a época do carnaval, da festa da carne. E acredita, irmão, quem pensa que em Joinville não tem carnaval, que depravação. Estava botando o almoço de Mário Nilton, estava lá, a turminha, não é, seminua, dançando na rua. A patifaria que eu não vou falar aqui, não vou fazer a propaganda aqui, mas é a festa da carne. Quer dizer, pastor, que a Bíblia diz que se há um acordo aí mútuo, consentimento mútuo, pode defraudar. Agora preste atenção no que a Bíblia fala. Olha aí, a Bíblia não está mandando ninguém deixar de ser crente. Olha o versículo de número 5, vamos ler de novo. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Aí o que a Bíblia fala em seguida? Ela diz assim: por algum tempo, para vos aplicardes à oração. O que a Bíblia está dizendo, irmãos? Houve desacordo? Então vamos fazer um acordo para ficar em desacordo. É isso que a Bíblia está dizendo? Não. Vamos fazer o seguinte: vamos parar tudo e vamos orar. Não é interessante isso aqui? Vamos dedicar, né, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez. Qual é o propósito? Para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ou seja, o crente não é levado pela incontinência. O crente não é levado pelo momento, não é, irmãos? Tenha cuidado disso. Não é levado pela natureza. A gente tem que ter cuidado com o que fala. Tem algumas pessoas crentes ainda que ainda dizem assim: eu sou alemão, sou descendente de alemão, sou assim mesmo. Irmão, você está inclusive xingando os alemãos. E alemão não é mal educado, não. Mas tem pessoas assim: é que eu sou alemão mesmo. Uma vez eu peguei um casal e eu disse: olha, por que a esposa vai na frente carregando os meninos e você, aliás, vai atrás carregando o menino e você vai na frente, bonitão? Por que não espera ela para ajudar a trazer a mulher atrás com 10 meninos, um no colo, outro no outro, que a mulher é valente. Um no colo, outro no outro, se brincar, ela bota um no ombro e vem puxando a escadinha e o maridão na frente, desfilando lá, o top modo desfilando. Aí eu disse: por que você não espera a sua esposa para andar com ela? Aí ele disse assim: ah, pastor, isso aí é coisa da mulher. Isso é coisa da mulher. Eu disse: não, isso aí não é coisa da mulher não. Eu vou sentar com você e vou mostrar um pouquinho da Bíblia para você. Aí ele disse assim: é porque eu sou alemão. O alemão é assim mesmo. E não se discute com o alemão. Eu falei: então você precisa se converter. Porque se a sua natureza, se a sua incontinência domina sobre você, saiba que a sua vida não é direcionada pelo Espírito Santo. Mas pelo versículo que nós acabamos de ler, quem é dominado pela incontinência é dominado pelo Satanás. Então, irmão, a velha natureza precisa ser convertida em nova natureza. A segunda coisa é a compensação mútua. A terceira coisa é a procriação. Tá certo? O casamento, um dos propósitos do casamento é a procriação. Quer ver? Ó, Gênesis 1 e 28.
É importante mostrar isso aqui com calma, principalmente para os mais jovens, né? Gênesis 1 e 28. Olha só. O que é que a Bíblia Sagrada diz? Diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Não é? Um dos propósitos do casamento é o que, irmãos? A procriação. Pronto, a procriação. Aqui cabe orientar algumas pessoas que escutam, direcionadas pelo mundo, diz assim, ó. Tem mulheres que dizem: eu nunca vou querer casar. Nunca vou querer nem que nenhum homem coloque a mão sobre a minha vida. E tem homens que também dizem: eu que não quero negócio com casamento. Se tem algum crente com esse pensamento, precisa ler a palavra de Deus. O casamento foi instituído por Deus e tem propósitos, não é? Primeiro, já falei, a família, a instituição da família por meio do matrimônio. A família passa a existir oficialmente a partir do matrimônio, da celebração do casamento. Segundo, a compensação mútua. Terceiro, a procriação. Quarto, o auxílio mútuo. Olha em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Diz assim: disse o Senhor Deus. Estão com a Bíblia aberta no Gênesis, capítulo 2, versículo 18 diz: e disse o Senhor Deus. Ou seja, olha a autoridade do mandamento. Quem falou foi Deus. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como diante dele. Você observe, Deus olhou e disse assim: não é bom que o homem esteja só. Algumas versões, eles traduzem adjuntora por auxiliadora. Outros, por ajudadora mesmo. Adjuntora, ajudadora ou auxiliadora. Tá certo? Deus diz assim: far-lhe-ei, não é, uma adjuntora, que esteja como que diante dele. Não é, irmãos? Ou seja, a Bíblia Sagrada, quando fala, por exemplo, sobre as mulheres, diz assim que a mulher sábia edifica a sua casa, e porém a tola, ela destrói com as próprias mãos. Ou seja, mais um propósito para o casamento é o auxílio mútuo. Tá certo? É o auxílio mútuo. É um ajudar o outro, um auxiliar o outro. Não é, irmãos? E isso aqui, eu poderia citar vários exemplos, mas olhando para vocês eu vejo que vários aqui já praticam isso. E por último, eu vou citar um último propósito, não esgotando aqui, mas a continência e satisfação sexual. Quer ver? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 2. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2, diz assim a palavra de Deus: mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. Observe uma coisa interessante, irmãos. Lembra que eu falei no início sobre a ordem? Eu disse: todo mandamento de Deus tem por objetivo impor ordem, né? É colocar ordem. Nós vivemos sob a ordem de Deus. Uma vez eu ouvi alguém dizer assim: chega de viver uma vida de mandamento, porque isso não é bom. Não é bom, irmãos, andar em conformidade com Deus? Claro que é bom, não é? Quem é aqui que andando em conformidade com Deus não tem paz? Quem é aqui que perde a paz por ser fiel a Deus? Quem é que perde a paz por orar? Por ler a Bíblia? Por ir ao culto? Por pregar o Evangelho? Não é, irmãos? Não tem possibilidade de se dar mal. Agora a Bíblia Sagrada falando, eu vou adiantar uma coisa aqui para os irmãos, porque a Bíblia fala do pecado, das relações sexuais, não é, impróprias. Por exemplo, se consumada entre solteiros, é fornicação. E a Bíblia chega a dizer que ficarão de fora os fornicadores. Não é, irmãos? A Bíblia não aprova sexo antes do casamento. Uma vez eu ouvi um dos meus pastores dizerem assim: se o seu namorado que não é crente lhe fizer um convite impróprio, por exemplo, o povo pensa que o pastor não fala isso, né? Chegou a hora de falar. Se o seu namorado endemoniado ou a sua namorada
fizer um convite próprio para sexo antes do casamento, olhe nos olhos dele e diga: vá sozinho para o inferno. Ele falou isso, e eu lembro que alguns jovens, duas moças, se levantaram e deram as costas e não aceitaram o que o pastor falou na hora. Não aceitaram, saíram bravos da igreja. Uma delas consentiu e ainda hoje, infelizmente, está desviada do caminho do Senhor. Se Jesus voltar hoje desviada e ela não ter tempo de se arrepender, ela não vai para o céu. Agora, a segunda saiu, quando chegou em casa, recebeu o convite do namorado. E ela disse: eu senti uma angústia no coração, senti uma angústia muito grande na minha alma. E eu olhei nos olhos dele e disse: vá sozinho para o inferno. E ela hoje conta onde passa e diz: foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sexo antes do casamento não é permitido pela Bíblia. Afasta, que a Bíblia diz, para fugir da aparência do mal. Quer ver uma coisa, irmão? Eu vou falar aqui que tem a ver com isso. Não existe amizade profunda, né? Amizade entre pessoas de sexos opostos. Não existe, irmão. Não cai nessa conversa do mundo. Não existe. Não. Que conversa é essa de uma mulher ter uma amizade íntima, um amigo íntimo? Não, irmão. A mulher, ela é seduzida pela voz. As irmãs casadas aqui, um dia ouviram a voz do marido. Já viu os animais? Tem ave que quando vê a fêmea, ele se incha todinho. Já viu os rapazes quando querem chamar a atenção da moça? Eles fazem de tudo para serem ouvidos. Fazem de tudo, já viu o rapaz quando quer chamar a atenção da moça? Quer ver você identificar o seu marido? Deixa eu ver quem é que eu pego. Vem cá, Vitor. Eduardo tem vergonha, vem cá, Vitor. Né? Olha, dois rapazes conversando e está lá a mocinha olhando e um deles quer chamar a atenção da moça. Ele não tem asa para ser aquele passarinho pomposo. Aí ele vê a moça ali, é um rapazinho calado, que ninguém escuta a voz dele, irmão Paulo. Né? Não serve para o coral, mas quando ele está apaixonado, que ele vê a moça, diga aí, Vitor! Aí olha para a moça, para ver se ela está olhando. Já prestou atenção nisso? Obrigado, filho. Já prestou atenção nisso? É porque ele quer ser o quê? Ouvido. Ele quer ser escutado pela moça. É verdade. Cuidado, moça, no que você está ouvindo. E não é só a moça não, as irmãs também. Mulher casada não dá ouvido à voz de homem alheio. Não existe isso. Meu irmão, isso aí não é doutrina, né? Pegue, o pastor tem que falar, eu sou pastor. Se eu não falar, Jesus vai cobrar de mim. Agora, e o contrário também. Quando a mulher quer chamar a atenção do homem, aí a mulher quer ser sentida pelo homem. Né? Ela quer ser percebida. O homem ele é conquistado pelo toque. Entendeu? O homem é pelos sentidos. A mulher quer que o homem sinta o cheiro dela, sinta o toque dela. Aí tem mulheres que quando estão apaixonadas, aí vê o homem e diz assim: estou passando mal. Que é para ele pegar ela nos braços. Né? Ou então ela derrama um vidro de perfume todo no cabelo, chega perto do homem e fica sacudindo os cabelos para ele sentir o cheiro dela. É verdade, irmão. Cuidado. Você já leu a história de Sansão, que a gente já falou mal dele aqui tantas vezes? Sabe qual foi o pecado de Sansão? Foi sentir o cheiro. Sansão não podia ir para a plantação de uva, podia comer do fruto da vide, porque ele era um nazireu. Mas ele foi lá para a plantação de uva, sentiu o cheiro. Cuidado, homem, com essa história de sentir cheiro, né? Cuidado com essa história de ver demais. Uma vez eu cuidava de uma igreja, e uma das igrejas que eu cuidei aí, e quem trabalha com jovem, com adolescente, quem trabalha com departamento, conhece a realidade de cada departamento. Os irmãos da idade de ouro, eles entendem o comportamento dos mais antigos. E a gente tinha um grupo grande de adolescentes, como era uma igreja mais periférica, boa parte daqueles adolescentes, os pais não queriam que eles viessem para a igreja. Os pais não apoiavam. Vocês vão, mas a gente não quer que você vá. Porque vocês vão lá. E os líderes dos adolescentes,
Eles eram tão dedicados, irmãos, era uma coisa bonita, sério mesmo, era uma coisa tão bonita, que principalmente as moças, elas passavam para a casa dos líderes, e eles compravam roupa em bazar, coisa, para dar para as moças, para elas virem com roupa adequada para a igreja. Era uma coisa bonita aquilo ali. E eu sabia daquela realidade, que eles combinavam comigo. Um dia um porteiro veio falar comigo, um porteiro da igreja. Aí disse assim: pastor, tem um problema aqui que Deus não está se agradando. Eu disse: o que é, filho? Aí ele disse assim: essas adolescentes, olha como passam na hora do culto, um shortinho bem curtinho, umas blusinhas inadequadas. Isso aí, pastor, Deus não está se agradando de nada. Aí eu esperei ele falar tudo. Depois eu disse assim: cuidado, irmão, porque você é casado. Ele disse: mas eu não tenho filho. Eu já sei o que o pastor vai dizer: cuidado, você tem filho. Eu disse: não, não vou dizer isso não. Cuidado com os seus olhos, querido. Porque o problema não é as adolescentes, elas querem ser crente. O problema é os seus olhos. Você podendo olhar para a alma delas e orar para Jesus salvar elas, você está olhando para onde? Para as pernas. É ou não é? Não vou dizer os outros lugares. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Cuidado, irmãos, com isso aqui. A continência e a satisfação sexual deve ser entre casados. Se for casado e consentir relações sexuais fora do casamento, é prostituição, adultério, tá certo? Prostituição, adultério, pecados de ordem sexual. Solteiros é fornicação. Isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Pastor, e a gente precisa ouvir isso? Precisa. Porque o mundo está cheio, meu irmão, de oportunidade. Na rua onde a gente mora está cheio de oportunidade. Às vezes nos lugares onde você pensa que não tem, tem. Um dia eu estava ali fora, você lembra? Estava ali fora, e chegou alguém e disse assim: pastor, eu preciso que o senhor vá na minha casa orar por mim agora. Aí eu disse: não, irmão, dobra o joelho aí que eu oro pela senhora aqui. Aí ela disse: não, eu quero que o senhor vá na minha casa. Ore por mim na minha casa, lá na minha casa. Aí eu disse assim: não, senhora, eu vou orar pela senhora aqui. Vem cá, dobra o joelho, que o Deus que está lá, vou orar aqui, e Jesus vai abençoar a sua casa. Ela disse: não, eu quero que o senhor ore aqui, lá na minha casa. Só eu e o senhor. Eu digo: o sangue de Jesus tem poder. Aí, não é verdade? Aí ela pegou e saiu xingando, dizendo as coisas. Você congrega onde? Em tal lugar. Chama o seu pastor então. Se ele não for um homem sábio, ele vai. Aí o pastor dela já tinha negado. Ela chamou um terceiro servo de Deus que aceitou o convite. Sabe o que ela fez? Quando ele entrou na casa dela, ela botou uma câmera de vídeo para filmar. E ela se ajoelhou e mandou ele orar por ela. Depois ela pegou o vídeo, editou e ficou dizendo por aí que ele foi para a casa dela e obrigou ela a fazer gesto obsceno com ele. E daí disse que ele chamou: vamos orar no meu quarto, orar pelo meu quarto. Aí disse que depois dali evoluiu para outras coisas. Se eu tivesse ido, irmão, ao laço. Vocês estão entendendo? A gente precisa saber disso? Precisa. Cuidado, irmãos, eu estou falando do casamento. Casamento em conformidade com Deus. Nós entendemos que o homem é unido sexualmente à sua esposa, como resultado do amor conjugal. Não só para procriar, mas também para uma vivência afetuosa, agradável e prazerosa também. Dentro do limite do uso natural do corpo. Tem esse detalhe. Quer ver uma coisa? Ó? Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 1, versículo de número 26 e 27. Diz assim, ó. Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27 diz: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varões com varão, cometendo torpeza, né? E recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Né? Se alguém tinha dúvida nisso aí, nem precisa explicar, né, irmãos? Nem precisa explicar o que a Bíblia está falando nesse momento. Né? A Bíblia está falando aqui
dos limites do uso natural do corpo. A Bíblia está falando da pureza e da santidade. Quer ver? Carta aos Hebreus agora, capítulo de número 13. Vira aí as páginas da sua Bíblia, Carta aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Olha só, irmão, venerado seja o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Não é interessante isso? Interessante, irmãos, está na Bíblia Sagrada. Vou passar para outro assunto, vou sair desse assunto. Parece um tanto pesado, mas está na Bíblia. Não é? Está na Bíblia e a gente precisa saber. É bom a gente saber porque às vezes o povo passa 50 anos na igreja e ninguém instrui sobre isso. Aí está um monte de crente dando glória a Deus e pecando. Não é? Para eu terminar esse assunto. E aí eu vou falar na próxima terça de pais, mães e filhos. Para terminar esse capítulo aqui e ensinar para os irmãos as cartas de João. Depois que eu terminar o credo oficial, eu vou para as cartas do apóstolo João. Tá certo? Na Bíblia Sagrada. Vou explicar a Bíblia para vocês novamente. Então, nós reconhecemos o casamento civil e o religioso com efeito civil. Agora, com um detalhe: desde que não afronte os princípios bíblicos. Tá certo? Nós aceitamos o casamento civil, não é? E o religioso com efeito civil, desde que não afronte o princípio bíblico. Qual é o princípio bíblico do casamento? Um homem e uma mulher. Tá certo? Desde que não afronte a Bíblia, nós aceitamos. E em especial, que não seja realizado entre pessoas divorciadas, em desacordo com o preconizado pelo Senhor Jesus. Agora, eu vou falar algumas exceções, para ninguém se assustar, né? Porque eu sei a situação de alguns irmãos. A Bíblia ela fala da dissolução do casamento é justificada em alguns casos. Vamos lá, vou citar três maneiras, três formas. E na próxima terça eu cito mais três. Primeiro, Romanos capítulo 7, versículo de número 2. A dissolução do casamento é justificada por causa da morte. Vamos lá, Romanos capítulo 7, versículo de número 2. Quanto à dissolução do casamento, é justificada por causa da morte. Romanos 7, 2 diz assim, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Tá certo? Então, o primeiro caso, onde a dissolução do casamento é consentida pela Bíblia. Vamos lá, o primeiro caso é a morte. Segundo caso que eu vou citar hoje, já para terminar, Mateus capítulo 5, versículo de número 32. Vire as páginas da sua Bíblia. Segundo caso, Mateus capítulo 5, versículo de número 32. Segundo caso, diz respeito à infidelidade conjugal. Olha só o que é que diz aqui. Diz assim, eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Certo? A Bíblia Sagrada, versículo de número 31 diz assim, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, lhe dê carta de desquite, que é outro assunto. Mas a infidelidade conjugal pode ser uma causa de dissolução do casamento. Olha, irmãos, vocês já viram que tem um limite de Deus para tudo? Eu citei Sansão. Você lê a história de Sansão, você vai ver o seguinte, que Sansão, ele não procurava o Espírito de Deus. Deus, quando consentiu Sansão, a sua mãe, que era estéril, e a história da concepção de Sansão foi bonita, porque o anjo do Senhor apareceu para ela, ela correu e disse ao marido. Aí o marido pegou e disse assim, orou a Deus e disse, Senhor, manda esse homem de novo, porque ele queria falar com ele. Aí a Bíblia diz que Deus mandou o anjo novamente.
Aí ele disse à mãe de Sansão: o que está no seu ventre, ó, será um nazireu. E você não pode beber coisa, né? Enquanto eles, desde agora, desde o momento da concepção, e no cabelo dele nunca se passará navalha. Você observa que Sansão, desde a concepção, Deus chamou, já concebeu ele para ser um nazireu, para ser um homem diferenciado. Mas Sansão fez tudo errado. A Bíblia não fala um momento do espírito de Sansão buscando Deus, a não ser quando estava prestes a morrer. Mas a vida dele toda, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão. Ou seja, Deus procurava Sansão. Deus procurava e tomava Sansão. Mas isso teve um limite. Chegou um momento que Sansão brincou tanto com Deus, que veio a vontade permissiva de Deus. E Sansão morreu. Agora tem um detalhe, ó. Você já viu que tem pessoas que brincam com a vontade de Deus, que brincam no casamento? Por exemplo, eu já ouvi pessoas dizerem assim: eu vou ser infiel, porque quando eu chegar em casa, o meu cônjuge, que eu não vou dizer se é homem ou mulher, porque eu já vi homem falando isso e já vi mulher falando isso. Eu vou ser infiel, porque quando chegar em casa ela é crente e vai me perdoar. Eu vou mostrar para vocês que o homem infiel, ele traz impureza para o seu casamento. Quer ver uma coisa? Ó? Por que Jesus não tinha pecado? Os irmãos discipulados sabem responder. Por que Jesus foi um homem em que nele não se achou pecado? Porque Jesus não foi concebido por homem. Sabe onde é que entra a impureza no casamento? Na relação sexual imprópria. O homem que é infiel à esposa, ou a mulher que é infiel ao marido, ela leva impureza para dentro do casamento. Você observa, Jesus não foi concebido por homem. Por isso que foi possível um homem viver nesse mundo sem mácula e sem pecado. Quem concebeu Jesus foi o Espírito Santo. Agora, voltando à história do casamento, tem cônjuge que brinca com a fidelidade, mas tem um limite. Jesus não manda ninguém se divorciar, irmão, mas o casamento pode ser dissolvido por causa da infidelidade conjugal. Sabia disso? Por causa da infidelidade conjugal. Terceira coisa, ó, isso aí é interessante saber, que alguém vai dizer assim: onde é que mora o perdão? Sim, querido, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aquele que porfia no pecado, ele vai achar o quê? A morte. E tem pessoas, ninguém aqui é desprovido de inteligência para abraçar a morte. Quem aqui quer morrer? Agora, quem quer morrer agora? Levar um tiro ali na cabeça e morrer? Ninguém, meu irmão. Tem muito a fazer para Jesus. E para terminar, vou falar para vocês a terceira causa. A terceira causa é a deserção por parte do cônjuge descrente. Olha aí, 1 Coríntios, capítulo 7, e eu termino aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 7. Vamos ler o versículo de número 15. Diz assim, ó. 1 Coríntios 7, versículo de número 15. Diz: mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Olha que coisa interessante, irmãos, aqui. Não é? Se o cônjuge descrente abandona o lar, abandona a família, há a possibilidade da dissolução do casamento, por deserção do lar. Não é interessante isso? Então você observa, cada caso desse pode ser aplicado a situações específicas. Não quer dizer assim, ó, marido saiu para trabalhar fora, para procurar emprego fora, vamos separar porque ele... Não é isso. São casos específicos. A deserção deliberada e comprovada, abandonou a própria sorte, simplesmente foi embora e deixou. E eu poderia citar várias situações, mas eu não vou falar agora por causa do horário, né? Então, nesse caso aqui, há a possibilidade do casamento ser desfeito. Então, você observa, irmãos, o quanto a Bíblia leva a sério essa história do casamento.
Tá certo? Então eu vou parar por aqui hoje. Irmãos, olhem só. Depois disso aqui, o temor no nosso coração cresce para com Deus, agora dentro das quatro paredes. Para solteiros, eles vão pensar bem: como está a minha vida? O que está passando na minha mente, no meu coração? Por que eu estou sendo influenciado? Porque cuidado, né, irmãos? Olha só, vou falar já falei para os solteiros acerca da voz, principalmente as moças. Cuidado com quem fala ao seu ouvido. Tá certo? Uma vez uma pessoa, quem não gosta aqui de ganhar presente? Eu gosto. Né? Pode me dar presente que eu gosto. Agora, tudo em demasiado é preocupante, não é verdade? Um dia uma pessoa chegou e me deu um vidro de perfume. Aí eu, dei um caiaque aventura. Aí eu disse: oh, irmão, obrigado, Deus abençoe. Guardei. No outro dia a pessoa chegou e trouxe uma vasilhinha, cheia de jabuticaba para mim. Aí eu disse: oh, obrigado, irmão, pela jabuticaba. No outro dia chegou com um terno. Aí eu disse: tem alguma coisa nisso aí. Aí eu disse: faz o seguinte, procura um irmão carente desse terno, que eu já tenho muito. Que eu percebi que tinha alguma coisa errada. Quando eu cheguei em casa, meu pai estava com o braço cruzado com ele, assim, igual a senhora, me esperando. Aí disse assim: Mário, vem aqui, meu filho. Você não acha que você está recebendo presente demais dessa irmã? Aí eu disse: eu desconfiei hoje. Primeiro veio o perfume, depois a jabuticaba, e no terceiro dia já veio o terno. Aí eu disse a ela que desse a alguém que estava precisando. E aí eu desconfiei. Aí eu chamei a irmã e eu disse assim: irmã, a senhora está levando essa amizade para um lado perigoso. Não é? Porque, assim, vou ser bem sincero, posso ser? A irmã disse: pode, eu não quero nada com a senhora, não. A senhora é uma bênção, uma serva de Deus, uma pessoa que eu admiro. Mas assim, não alimente seu coração, porque eu era chato, irmão. Quando eu conheci Thaisa, não foi fácil Thaisa me conquistar. Eu era doido por ela, mas pense no homem chato. Eu me fazia de chato mesmo. Eu não sou chato, né, irmã Iris? Mas eu me fazia de chato. Eu dizia assim, ela veio um dia falar comigo toda, assim, me chamaram para contar o dinheiro da escola teológica com ela. Aí eu percebi já e eu disse assim: minha filha, eu vou dizer uma coisa. Várias moças assim da sua idade me procuram, querem namorar comigo, mas não querem nada com nenhuma. Mas eu tinha um propósito com Deus, que ela ia voltar. Thaisa saiu batendo os pés, dizendo que esse rapaz é chato, é orgulhoso, é besta. Não é não, irmão, é porque a gente tem que ter cuidado com... A irmã do terno, no domingo ela ficou, ela dava aula na classe da escola dominical para os novos convertidos, na minha frente, e eu dava aula para os rapazes. E ela ficou assim: olha, tem um Satanás na minha frente, terno e gravata, dá até aula na escola dominical, mas não se engane com ele não. Vocês virem assim alguém de terno preto, dando aula na escola dominical para rapazes, não se engane não, porque ele não é crente não. É só aparência. Aí me xingou. E eu disse assim, depois eu cheguei em casa e disse a meu pai: era um laço mesmo. Era um laço. Thaisa foi lá e eu disse a ela: eu era chato. Eu disse que não. E Deus usou uma Francinelda, mandou ela voltar e falar todos os propósitos que eu tinha colocado diante de Deus, como se ela soubesse de todos. Mas era uma coisa que eu tinha com Deus. Cuidado. Eu sei que para as irmãs mais antigas também isso serve, e para os homens também, rapazes. Mas Deus está tocando o meu coração agora, para falar especificamente para moças. Não tem ninguém fazendo nada errado aqui. Eu não estou sabendo de nada. Maicon, não estou sabendo de nada. Jonas, não estou sabendo de nada. Mas Jesus me direciona a falar para as moças. Cuidado com as vozes que chegam aos seus ouvidos. Cuidado. Coloca uma peneira celestial a partir de hoje. Coloca uma peneira celestial. E eu vou dizer mais: Jesus está livrando essa noite moças de laço. Nessa igreja, Jesus está livrando moças de laço. Jesus está desatando os laços essa noite. E está libertando moças.
Não é? Cuidado com o que se fala ao pé do ouvido, porque nem tudo é de Deus. Guarda essa palavra. E hoje eu falei bem calmo, e eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você e pela sua casa, pela sua família e pela sua vida, em nome de Jesus. Coloque-se de pé nesse momento.